Existe um motivo bem específico pelo qual você termina o dia exausta, mesmo quando você não fez praticamente nada fisicamente. Você não correu uma maratona, você não carregou peso o dia inteiro, só que mesmo assim, no final do dia, parece que a sua energia simplesmente esgotou, né? Se esvaiu. E o mais curioso, gente, é que esse cansaço, ele não vem assim do corpo, ele vem muito mais da nossa mente. Porque existe um mecanismo dentro da gente, dentro da nossa cabeça, muito comum, que drena essa nossa energia mental sem que a gente perceba. E quando você entende como ele funciona, aí sim, alguma coisa muda. E hoje a gente vai conversar justamente sobre isso que está acontecendo dentro da sua cabeça e aprender ali como é que a gente pode fazer, né? O que está ao nosso alcance para interromper esse ciclo? Antes, porém, contudo, eu vou te contar uma história famosa do cinema, mas se você ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui no canal a gente conversa, eu compartilho aqui reflexões com vocês sobre autoconhecimento, comportamento, espiritualidade na prática, né, ideias que ajudem a gente a viver com mais clareza, com mais presença, com mais maturidade. Então, se esse tipo de conteúdo ele te interessa, então já aproveita para se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, voltando. Deixa eu te mostrar uma coisa bem curiosa sobre a nossa mente. Eu acho que todo mundo conhece o famoso, né, diretor de cinema, Alfred Hitchcock, e ele tinha uma maneira bem interessante de explicar o que é o suspense. E ele dizia o seguinte: imagina duas pessoas conversando num restaurante, tranquilamente, estão ali na mesa falando sobre coisas comuns, talvez sobre trabalho, sobre a vida, enfim, não tem nada de especial acontecendo ali. Agora, imagina que existe uma bomba debaixo da mesa. E o público fica sabendo que a bomba está ali, mas as pessoas, os personagens, os atores, eles não sabem. Então, de repente, aquela conversa simples, ela se transforma em algo extremamente tenso. Por quê? Porque cada segundo parece perigoso, cada movimento ganha um significado, uma expectativa, é um risco. Então, agora, pensa no que acontece dentro do seu corpo só de você imaginar essa cena. O seu coração ele acelera, né? A sua respiração ela muda, o seu corpo ele entra num estado de alerta. E eu tô comendo cabelo aqui. Mas aí vem um detalhe bem curioso sobre isso, porque na maioria das vezes, na vida real, essa bomba ela não existe. Só que mesmo assim a nossa mente ela reage como se existisse, fosse explodir a qualquer momento, né? Existe uma região ali do nosso cérebro chamada amígdala. E ela funciona ali como um detectorzinho de perigo ali. Então, durante muitos anos, milhares de anos, né, isso foi essencial para a sobrevivência humana, né? Se tinha um predador ali por perto, o cérebro ele precisava reagir rápido, né? Para a gente salvar a nossa vida. Só que tem um probleminha, porque a nossa amígdala não diferencia lá muito bem duas coisas. O que é o perigo real e o que é um perigo imaginado. Então, se você imagina um problema, se você cria um cenário negativo, se você pensa ou cogita que algo pode dar errado, o seu corpo ele reage como se aquilo estivesse acontecendo exatamente agora, mesmo que isso esteja acontecendo somente na sua imaginação, na sua mente. E é assim que muitas de nós, né, eu, você, muitas pessoas passam o nosso dia inteiro, às vezes a nossa semana inteira, imaginando conversas que talvez aconteçam, talvez nem aconteçam, criando cenários, pensando em problemas que ainda nem existem. E cada vez que isso acontece, o corpo ele entra nesse alerta, de novo, e de novo, e de novo. E isso vai fazendo o quê? Vai consumindo a nossa energia mental, vai consumindo a nossa energia emocional e com o tempo consome também a nossa própria energia física mesmo. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes hoje você se preocupou com alguma coisa que ainda não aconteceu? Talvez uma conversa, talvez um problema no trabalho, alguma questão no relacionamento, algo que alguém possa dizer ou fazer?
A mente cria cenários, gente, e o nosso corpo ele acaba pagando o preço. Só que a maior questão aqui não é nem só a ansiedade, né? A maior questão é que isso rouba a gente da nossa própria vida, isso tira a nossa presença, porque enquanto a nossa mente ela está ali tentando prever problemas, antecipar situações, a gente não está vivendo no momento que está acontecendo agora. A gente deixa de perceber pequenas coisas, né? Uma conversa, uma refeição, um momento simples que poderia ser desfrutado. Você até está ali fisicamente presente, mas mentalmente, espiritualmente, a sua energia, a sua presença, nossa, isso está em outro lugar qualquer. E se a gente lembra também, se a gente pega lá da filosofia, né, se a gente pega Sêneca, ele disse uma coisa assim bem interessante, que é porque ele falou que a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. E a mente humana, ela tem essa habilidade, né? Ela consegue ir para o futuro, ela consegue voltar para o passado, ela consegue viajar lá para frente. Só que essa mesma habilidade, que é interessante, também pode criar problemas que talvez nunca existam. E eu aprendi, gente, que tem uma pergunta que é bem simples, mas ela pode ajudar a gente a interromper esse ciclo, porque sempre que a gente percebe ali, ai, nossa, minha mente está ali criando um cenário negativo, né? Está criando uma hipótese. A gente para um pouquinho, respira, e aí a gente pergunta o seguinte: isso está realmente acontecendo agora? Porque na maioria das vezes a resposta ela vai ser não. E aí quando a gente percebe isso, quando você perceber isso na sua vida, alguma coisa vai mudar. O seu corpo vai começar a relaxar, a respiração ela vai ficar mais tranquila, a mente ela volta ali para o momento presente. Então hoje, se você achar interessante, você pode tentar fazer esse experimento, essa tentativa, né? Quando você estiver ali jantando, conversando com alguém, enfim, tomando um café, fazendo alguma coisa ali da sua rotina, observa quando que a sua mente ela começa a criar preocupações, observe esse momento. E aí quando isso acontecer, você joga lá a pergunta: isso está acontecendo agora? Porque provavelmente não vai estar. E aí talvez você descubra uma coisa bem curiosa, porque a maioria das bombas que a nossa mente imagina que estão ali debaixo da mesa nunca explodem. Na verdade, na maioria das vezes essas bombas nem existem, elas nem estão ali. Então, gente, se essa reflexão ela fez sentido para você hoje, me conta aqui nos comentários qual foi a última bomba imaginária que a sua mente criou. E se você gosta de conteúdos que ajudem a entender melhor a nossa mente, a nossa vida, né, a viver com mais consciência, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se encontra no próximo.